A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. Hoje nós vamos fazer um breve comentário a respeito desta obra aqui, ó, Pescadores de Criança, de Charles Spurgeon, certo? Editora Shed, ok? E vamos ler a palavra do Senhor em Salmos 34, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Amém? Muito bem. Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que quer dizer esta obra. Antes, eu quero fazer um comentário. O autor Spurgeon, ele fez um sermão que se tornou um método de evangelização conhecido no mundo inteiro. Então, quando nós nos lembramos dessas 3 folhas, por exemplo, nós nos lembramos do quê? Do livro Sem Palavras, certo? Então, foi ele quem escreveu esse sermão, dando início, inclusive, né, ao método de evangelização que apresenta a salvação em Cristo Jesus para as crianças, tá? Então, tudo começou com essas 3 cores, tá? E o sermão, ele está disponível na internet. O nome é o livro Sem Palavras mesmo, tá? E é uma reflexão sobre o Salmo 51, verso 7. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, certo? Muito bem, vamos lá, vamos entender um pouquinho o que o autor vai trazer para nós aqui neste livro, tá? Então, este livro é para todo educador cristão, professores da escola bíblica dominical, coordenadores do departamento infantil, as auxiliares da salinha, missionárias, evangelistas, né, que pregam para as crianças. Um super livro que precisa ter na sua estante. O autor, ele vai trabalhar aqui 23 capítulos. Cada capítulo nós vamos ter ali a introdução com um texto bíblico e a partir dali ele vai desenvolver o assunto. Então ele vai fazer nós refletirmos a respeito da evangelização com crianças. Inclusive o subtítulo do livro é Orientação Prática para falar de Jesus às crianças. Eu já pergunto para você, será que já existiu um reino sem as crianças? Você acha que o que as crianças aprendem, elas esquecem? A fé começa em casa? Quem são os primeiros professores das crianças? Apóstolo Paulo vai nos dizer na carta que ele escreve a Timóteo, ele diz assim, a fé não fingida. O que será que ele está querendo dizer com isso? Pois é, o autor aqui ele vai trazer vários textos bíblicos, né? 23 não, são 23 capítulos, e dentro deles tem os textos bíblicos que ele vai estar abordando. Então, ele vai falar sobre o ministério pastoral, né? A questão de pastorear as crianças, acima de tudo, quem alimenta os cordeiros precisa se lembrar que também é um cordeiro. Isso é muito forte. O autor vai nos ensinar aqui que o trabalho na evangelização das crianças exige piedade. Não só de quem exerce essa função desse evangelista, desse obreiro e obreira de crianças, mas também dos que veem, os que estão vendo esse obreiro, essa obreira de crianças trabalharem com as crianças. Então, a piedade, ela é um exercício que deve ser praticado por todo o corpo de Cristo, certo? Certo. Depois o autor aqui, ele traz essa questão que a fé começa em casa. Então, ele vai trazer o exemplo de Timóteo. Nós não podemos nos esquecer que Timóteo, ele foi uma criança, ele viveu num centro cultural, né? Então ele tinha a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica, tudo ao mesmo tempo. Mas Paulo vai dizer que a fé não fingida de sua mãe e de sua avó, né? Era algo que ele não poderia esquecer jamais, que ele tinha que permanecer nessa fé em Cristo Jesus. Então elas foram as primeiras discipuladoras de Timóteo. A importância que nós
que nós exercemos sobre a vida espiritual das nossas crianças, começando no lar. Então, é algo que ele vai chamar bastante atenção. Nesse capítulo que ele fala sobre Timóteo, também é importante que ele já vai começar a falar com os educadores cristãos. Nós, professores da escola bíblica dominical, pregadores, né? Ele vai chamar bastante a atenção que o ensino precisa ser pautado na Bíblia. Temos que ensinar as crianças a reverenciar as escrituras sagradas. Será que eles sabem a importância das sagradas escrituras? Eles sabem respeitar a Bíblia? Pois é, ele vai falar isso aqui para nós, certo? A pergunta que ele faz: as crianças se esquecem, né, do aprendizado espiritual que elas recebem durante toda a infância? Diz que não, que quanto mais cedo nós aprendemos a viver com Jesus, né, mais tempo essa criança vai ter com Jesus e mais tempo ela vai ter para exercitar a sua fé em Jesus. Olha que interessante. Depois aqui o autor ele traz, lembrando dessa questão do ensino, que devemos ensinar a piedade divina para as crianças. Não podemos ter medo de ensinar as Sagradas Escrituras. Tudo que está nas Sagradas Escrituras tem que ser ensinado para as crianças. Ensinar a verdade com a verdade. Pois é. Ele chama muita atenção aqui na questão dos primeiros anos da infância. Precisam sim, né, nós nos preocuparmos com esses primeiros anos de vida das nossas crianças. O que eles têm aprendido sobre Jesus Cristo nesse período? Ele chama essa atenção aqui. E ele vai dizer aqui, ele chama um pouquinho a atenção sobre as metas de evangelização, né? Como é que nós estamos evangelizando as crianças? Como é que estamos trazendo elas para a igreja? Como que elas estão chegando até a igreja, até a escola bíblica? Ele vai falar muito da escola bíblica aqui, tá? Tem vários capítulos que ele sempre vai falar de algumas experiências que ele vai compartilhar de como que ele trouxe as crianças para a escola bíblica. Porque, segundo ele, nenhuma criança ia querer ir para a escola bíblica. Mas aí, nós, os evangelizadores, os professores, né, toda a equipe ali, precisa se mobilizar de uma forma para poder chamar essas crianças para virem. Né? Inclusive ele vai falar até de uma característica do evangelizador de crianças, ok? Ele não usa essa palavra, evangelizador de crianças, mas é de nós que ele está falando aqui. Tem que ser simpático, tem que, como é que se diz? A criança, ela tem que se sentir simpatizada por você. Eu achei isso incrível, interessante quando ele aborda o assunto, porque ele dá um exemplo aqui de que ele conheceu homens de Deus dedicados à obra e que as crianças não aguentavam olhar para o rosto desse irmão, diz que não queria nem ficar perto. E tem uma parte que ele vai falar de um menininho e que um dia ele foi surpreendido porque o menininho falou assim: eu não quero ir para o céu, não. Aí pergunta: não, por que você não quer ir pro céu? O meu avô vai estar lá, eu não quero ir pro céu porque eu vou lá. Quer dizer, ele demonstrou o quê? Não é que ele, eu não gosto do meu avô, não é isso. Mas essa parte mesmo do convívio com o avô ali, a criança ligou uma coisa a outra, né? Tipo, nós vamos morar no céu. Mas o vovô é muito bravo, o vovô é muito... Sei, alguma coisa incomodava o pequenininho ali que respondeu isso pra ele. Então ele disse que nós temos que exercer a simpatia, né? Precisamos ali ganhar as crianças, mas ele faz um alerta também, tá? Então quando vai convidar as crianças para estarem na igreja, num culto, na EBD, jamais fazer promessas para as crianças. As crianças estão indo para assistir o culto, as crianças estão indo para a escola bíblica, as crianças estão indo para aprender sobre o Senhor Jesus. Não ficar fazendo promessas, certo? Se você for lá vai ter tal coisa.
Ele discorda, inclusive ele faz uma crítica, tá? Uma crítica assim, severa contra esse tipo de comportamento, que ele diz que é inaceitável, não deve acontecer esse tipo de coisa, certo? Mas ele deu um exemplo lindo, que nós devemos usar sim as técnicas legítimas para podermos convidar essas crianças para estarem na escola bíblica dominical, estarem nos cultos. E ele dá um exemplo que eu achei fantástico. Ele vai explicar que um certo dia estava tendo uma dificuldade, que as crianças não queriam ir para a escola dominical e a igreja estava vazia. E aí um belo dia ele pensou, ele falou assim, já sei, vamos fazer uma coisa aqui. Aí chamaram um homem e eu não sei se 1 hora antes, eu não lembro exatamente quanto tempo antes da escola começar, ele mandava esse homem circular pelas quadras do bairro próximas à igreja com um sino. Ele começava a tocar o sino. Ali as crianças já sabiam que a escola bíblica dominical ia começar dali alguns instantes e era para todo mundo ir para a igreja. Ele disse aqui no livro que deu certo, né? A escola, as crianças entendiam que estava na hora de ir para a escola bíblica. Então eu fico me perguntando, né? Eu lembrei de um fato. Você convida as crianças da sua vizinhança para vir para a escola bíblica dominical? Você já levou os amiguinhos do seu filho, da sua filha, para assistirem uma aula na escola bíblica dominical? Pois é. Existem projetos que nós sabemos que existem, né, pelo Brasil, de evangelizadores, né, que eles buscam as crianças, trazem para a igreja, depois levam novamente para suas casas. A semente, ela precisa ser lançada no solo fértil, é isso que ele vai dizer aqui também, tá? Uma coisa super importante, ele vai comentar um pouquinho sobre esse assunto aqui no capítulo 12, uma lição modelo para os professores. Então ele vai nos ensinar assim a questão de ensinar a moralidade e a espiritualidade. Vai falar que o ensino tem que ser bíblico. Tomar cuidado com esse negócio de historinha secular. Ensinar a Bíblia. Temos inúmeros exemplos na Bíblia. Inclusive ele chama atenção em ensinar as crianças sobre a Santa Ceia do Senhor, sobre o batismo em águas. Ele vai citar o exemplo de Êxodo 12. Será que as crianças entendem mesmo o que estava acontecendo naquele momento ali? Né? A Páscoa. Por que se comemora a Páscoa? Mas ele cita a questão da Santa Ceia do Senhor, que as crianças elas têm que entender o que o que está acontecendo ali na igreja naquele momento. Batismo em águas. Você já levou o seu filho para assistir um batismo em águas? Pois é, tá? E tem uma outra coisa interessantíssima que ele vai usar um exemplo aqui, capítulo 22. Ele usa o texto bíblico a respeito da mulher sunamita e o seu filhinho, tá? O filhinho dela chega num determinado momento, ele adoece, sente uma dor de cabeça e morre. Pois é, essa história vai citar aqui. E ele chama a nossa atenção, porque ele fala assim: evangelizar as crianças, nós devemos nos lembrar que estamos tratando de ressurreição. Estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas através do nosso Senhor Jesus, o seu sacrifício na cruz nos deu vida. É através dele que temos a salvação, né? E agora entendemos o que é a ressurreição. Tá? Então é um assunto muito sério esse capítulo que ele vai trabalhar aqui, certo? Então ele vai falar aqui que uma frase bem interessante aqui, 143, tá? Aqui a página, é uma frase que ele vai explicar para nós. Qual que é o objetivo da evangelização das crianças?
né? Quando evangelizamos os pequenininhos. E qual é o objetivo de se evangelizar? Aí ele diz aqui, ressurreição. Portanto, é nosso objetivo. Levantar os mortos é a nossa missão. Viu? Pois é. Nossa, é interessante, porque tem uma parte, inclusive, que ele vai falar aqui da importância, né, da criança aprender sobre Jesus nos primeiros anos de vida ou durante a sua mocidade. Aí ele dá outros exemplos também, tá? O cuidado que nós temos que ter com os evangelistas de crianças que trabalham nessa obra, né? Obreiros e obreiras de criança. Eu acho interessante que ele dá ele cita algumas coisas aqui para nós, que nós devemos trabalhar para ensinar as crianças, tá? Ensinar a verdade. E é isso, gente. Aqui ele tem dicas para os pais, dicas para os educadores e, acima de tudo, entender que os cordeiros pertencem a Jesus. Pois é, né? Então nós temos uma grande responsabilidade, tá? Fica a dica de hoje, Pescadores de Crianças, do autor Charles Spurgeon. Não dá tempo de falar tudo, leiam o livro. Ele é uma obra de extrema importância para você ter aí na sua biblioteca. E lembre-se, né? O Senhor Jesus nos chamou para proclamar as boas novas de salvação. E é para toda criatura, adultos, crianças, certo? Esse é o nosso trabalho, a nossa missão aqui na Terra. A missão da igreja é essa, é proclamar as boas novas de salvação. Seja um pescador de crianças. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.